Estamos de volta com Frente a Frente com a Justiça, nessa oportunidade reunindo Minas Gerais e São Paulo para um bate-papo muito descontraído e muito importante para magistrados e para a sociedade. Dr. Nelson Messias, bloco anterior abordamos aí vários aspectos pontuais importantes, né? Em especial autonomia financeira, caráter nacional da magistratura e também toda a infraestrutura para combater essa morosidade. E o senhor abordou um tema que eu gostaria de aprofundar um pouco mais, que é essa alteração legislativa que se faz necessária para também diminuir essa morosidade. Uma parcela de culpa reconhece-se, cabe ao Poder Judiciário por conta dessa deficiência estrutural, mas há uma outra parcela, talvez até maior, que decorre de um sistema legislativo arcaico, leis remendando outras leis. Doutor, aqui em São Paulo houve num caso muito triste, né, doutor Paulo, foram os atentados praticados por uma facção criminosa. A Pamages liderou a sociedade naquele instante, trazendo juristas, não só do próprio Poder Judiciário, mas da advocacia, do Ministério Público, e propôs ao Congresso Nacional determinadas reformas da legislação penal de execução penal. O senhor acredita que essa postura proativa do magistrado, que, usando o termo que o senhor bem empregou, ausculta a população, depois leva para o legislador, essa postura proativa, ela deve ser a tônica do juiz moderno? Claro. Veja bem, nós temos um modelo de execução penal que é exemplo para o mundo, que é a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. Este é o único modelo em que a sociedade participa diretamente do cumprimento da pena, porque a pena nós temos o caráter preventivo e ressocializador. Se nós não tivermos como meta esse terceiro item do caráter da pena, que é o ressocializador, num país onde não há prisão perpétua nem pena de morte, e o máximo de pena que se cumpre é 30 anos, esse indivíduo vai voltar para a sua sociedade pior do que entrou. E a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, que hoje está sendo implantada em Minas Gerais, é um modelo de sucesso para que a sociedade brasileira tenha uma referência do que isso representa. No sistema convencional, o índice de reincidência é em torno de 80% a 85%. No modelo apaquiano, o índice de reincidência é de 7,5%. No sistema convencional, o preso custa para o Estado em torno de R$ 1.600 a R$ 1.800. No sistema apaquiano, custa em torno de um salário e meio, porque o indivíduo trabalha, o indivíduo tem a sua dignidade respeitada e ele paga pelo que fez. Esse é um exemplo típico, um exemplo clássico de que podemos, nós, magistrados brasileiros, buscar alternativas para que possamos melhorar o judiciário. Mas para que você não deixe sem resposta uma sua indagação sobre o processo legislativo. Um exemplo claro que foi alterado agora no mês de agosto. O protesto por novo júri, que é um recurso genuinamente brasileiro e que deveria ter sido abolido depois de 1830, depois do Código do Império, porque naquela época havia pena de morte e prisão perpétua. Acabou-se com a pena de morte, com a prisão perpétua, o protesto por novo júri já deveria ter sido abolido. 170 anos depois é que foi abolido o protesto por novo júri. Então, infelizmente, nós estamos caminhando contra o tempo no sentido de melhorar o nosso ordenamento processual para que possamos agilizar mais a justiça e diminuir os recursos procrastinatórios. Doutor Paulo, aqui a Pamages, nessa esteira que o doutor Nelson abordou da Amages, a co-irmã em Minas Gerais, ela também serve como um braço político do Poder Judiciário, como interlocução necessária do associado com a cúpula do tribunal, também presta muito serviço para a sociedade. A gente tem aí inúmeras campanhas, primeiro algumas deflagradas pela AMB e imediatamente encampadas pela Pamages. O senhor acredita que essa proximidade com o cidadão, do juiz que, como bem disse o doutor Nelson, sai dos gabinetes agora e vai de encontro ao cidadão para tentar aplicar a verdadeira justiça, o senhor acredita que essa postura do magistrado ela vai
se traduzir em eficiência para o próprio aparato estatal? Sem dúvida, a gente tem que verificar que o juiz hoje tem que ser um juiz moderno, um juiz que, eventualmente, dentro da dinâmica processual que nós temos, ele tem que procurar ter criatividade para agilizar o processo, né? E a gente tem verificado aí que várias sugestões têm surgido, né, de magistrados, de juristas que a PAMAGES escutou, justamente para melhorar o funcionamento do processo, para que ele não seja uma estrutura aí viciada, que no fim não leve a nada. E algumas reformas acabaram sendo feitas na legislação processual penal, na legislação processual civil, tanto na área de execução penal como na área de execução civil, que vão permitir que haja uma agilização nos trâmites processuais, mas eu acho que também depende fundamentalmente de uma mentalização dos juízes, de procurar aplicar bem essas normas, de encontro ao que o legislador eventualmente estipulou, que é justamente a agilização processual. Então, o juiz, toda a interpretação legislativa que tiver que ser feita, tem que ser feita no sentido de agilizar a solução final, a satisfação final do direito da parte ou do direito do Estado. Então, eu acho que isso é positivo, mas, como eu disse, vai depender da forma como a legislação vai ser aplicada. E, por outro lado, nós temos que ver que a estrutura, né, tem que melhorar muito, e a gente também tem que ter criatividade de propor novas normas, novos mecanismos para a solução processual. O que nós não podemos deixar de fazer é permitir o acesso amplo à justiça, né? Nós temos, como o Nelson até colocou anteriormente, mecanismo de conciliação, buscando justamente a mediação, mas e por outro lado nós temos que também fomentar essa autocomposição dos litígios, mas também não podemos só ficar nisso e fechar as portas do judiciário para as demandas comuns. Então acho que a gente tem que procurar, eu sempre disse, a gente não tem que procurar mecanismos para afastar as pessoas do judiciário. Já que há uma demanda e uma confiança da população no judiciário, nós temos que fomentar mecanismos para que os processos se iniciem e consigam transcorrer rapidamente, nós consigamos dar uma solução ágil. Lógico, a solução ágil não pode ser uma solução, principalmente fora dos juizados especiais, de 1 mês, 2 meses, poucos meses, porque nós temos que instruir o processo. A gente não pode também esquecer que aquele que está sendo demandado tem que ter o direito de defesa, o contraditório tem que ser estabelecido, tem que dar oportunidade para quem entra com uma demanda fazer a prova em juízo. A gente não pode dizer, não, vamos aí procurar resolver tudo em uma semana ou em poucos dias. Evidente que o processo não é isso, né? Mas o que nós temos que buscar, o que você colocou, é a razoável duração do processo, um tempo razoável de duração do processo, para que a gente possa, então, atender melhor a população. E as demandas mais simples, aí sim, a solução imediata, a solução rápida e sem colocar aí muita forma de recorrer, de rever. E uma coisa que nós tivemos agora há pouco tempo conversando com o ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal, valorizar a decisão do juiz de primeiro grau. Nós temos que partir para isso, valorizar a decisão do juiz de primeira instância, de modo que apenas aquelas demandas em que há uma necessidade de revisão muito forte é que a gente tem aí a possibilidade de ter várias instâncias recursais. Senão a tendência é prestigiar a decisão do juiz de primeiro grau, criar mecanismo para que os recursos não tenham efeito suspensivo, que muitas decisões possam ser executadas imediatamente, e essa cultura é que nós temos que também criar no próprio judiciário. Tá certo, doutores. Gostaria de agradecer muito a presença do senhor, doutor Nelson. Muito obrigado pela paciência, pela colaboração conosco do programa, trazendo aí uma visão muito acurada de um estado muito importante da nossa federação. Muito obrigado. Em nome da PAMAGES e dos magistrados paulistas, eu gostaria de agradecer a presença do senhor. Eu quem agradeço a oportunidade de ser entrevistado por um jornalista tão hábil e ao lado do desembargador Paulo Dimas, que é uma referência nacional da magistratura, é um homem que sabe pensar o judiciário moderno e tem apreço e consideração tanto pelo primeiro e segundo grau de jurisdição, quanto por aqueles colegas que já estão na inatividade. Portanto, sempre que venho a São Paulo, eu tenho a oportunidade de aprender muito com este grande colega e amigo desembargador Paulo Dimas.